Fala pessoal, hoje eu estou com a Elizabeth da CRM Bônus, é um dos nossos grandes clientes aí de longa data. E eu quero aproveitar ao máximo esse tempo para estrear ao máximo como foi todo esse aprendizado da CRM Bônus usando a Cláudia. E, bom, eles até estão já entregando um pouquinho de spoiler, né? Eles já estão que a gente chama, na segunda fase do jogo. Eles já estão há um tempo, vários meses, usando a nossa IA, e eles já chegaram no nível de maturidade que eu estou conseguindo otimizar ao máximo. E para isso, bom, queria que tu apresentasse um pouquinho, Elizabeth, o que tu faz ali na CRM Bônus, quais são as tuas principais funções e tudo mais. Fala pessoal, prazer imenso estar aqui com vocês. Estou aqui na CRM Bônus, vai fazer 2 anos. Estou como head de CX, responsável pela central de atendimento aqui das 3 avenidas que nós temos, Giftback, Vale Bônus e CRM Ads, e também com a área de CX, onde essa área fica responsável ali pelos projetos, melhoria contínua de toda a experiência do cliente. Bacana. Bom, eu até sou usuário, já usei muito a CRM Bônus, e imagino que quando a gente lida com pessoas, né, o B2C, deve ter uma porrada de suporte, de dúvidas que o usuário chama. Me conta um pouquinho, voltado para o cenário de vocês, como que é essa gestão, como vocês se organizam hoje, questão de número de atendimentos, número de pessoas envolvidas. Bom, hoje nós temos 2 times, um dividido ali com atendimento B2B, que atende os nossos varejistas, lojas, gerentes e vendedores ali através do chat, WhatsApp e e-mail. E nós temos um outro time que fica ali focado no atendimento ao usuário do aplicativo Vale Bônus. Então, o nosso suporte hoje ele é dado ali pelo WhatsApp ou por e-mail. E ali são dúvidas frequentes, né? De uso do aplicativo, ou apresenta algum erro, como resgatar, indicações de principais ofertas. Então, hoje o cliente ele tem ali, vamos supor, uma conta na Vivo e ele paga suas contas em dia e aí ele recebe mensalmente, através dessa fidelidade, um crédito no aplicativo Vale Bônus, onde ele pode trocar por várias ofertas, e aí ele pode ter um desconto ali de até 50% nas lojas, nas marcas preferidas, ou até para conhecer novas marcas. Então, o aplicativo ele tem esse intuito e ajudar principalmente o usuário a ter economia nos seus gastos diários. Então, eu tenho uma compra recorrente que eu preciso fazer. Então, ali a ideia é que o aplicativo possa te ajudar com o Vale Bônus e você consiga utilizar ali, tendo como o Vale Bônus como parte de pagamento das suas compras. Massa. E no fim do dia, bom, a gente está falando de questão financeira, né, de desconto, mexe com dinheiro, né? E acho que aqui a gente entra um pouco dos desafios da escala, né? Isso aqui, ainda mais o brasileiro, ele quer um retorno rápido e mais do que só um retorno, ele quer resolver. E como que entra esse desafio de escala, como que era esse cenário da CRM Bônus antes da IA? Ali em 2023, em agosto aproximadamente, a gente começou a ter um crescimento exponencial da nossa base de usuários dentro do aplicativo. Então, a gente começou a atingir mais clientes usando ali o aplicativo para utilizar o Vale Bônus como parte de pagamento. E aí foi passando de boca em boca e a gente teve um crescimento exponencial. E a gente começou a não dar conta de atender esses clientes. Então, muitos clientes querendo entender melhor o que era o Vale Bônus, como ele usava o Vale Bônus, como que ele poderia ter ali acesso a mais ofertas, tirar dúvidas sobre regras e tudo mais. E era um volume que não foi inicialmente esperado, foi um crescimento exponencial ali naquele momento. E nós não tínhamos pessoas suficientes para atender aquela demanda inicial.
Então, a gente colocou ali um bot para responder perguntas frequentes, mas era um bot que ele não fazia transferência para um segundo nível, não era algo inteligente, né? Então, ele apresentava aquela resposta simplesmente. Em alguns momentos, ele retia ou ficava ali mesmo, por ali mesmo, né? Então, ele não tinha aquela leitura de qual é o melhor momento para fazer um transbordo para o N2. Então, o cliente também acabava ficando muito insatisfeito em alguns momentos pela resposta, que é uma preocupação maior, porque acaba sendo ali um custo silencioso quando o cliente ele está insatisfeito com aquela resposta. E a gente se viu ali, o que nós vamos fazer? Nós vamos terceirizar, e mesmo para terceirizar, a gente tinha um outro desafio, que é treinar, contratar, então não era uma solução viável. E o bot ali também não estava sendo um caminho assertivo para ajudar os clientes com essas dúvidas, né? Básicas, mas que aconteciam bastante. Então, a gente tinha produtos diversos para administrar, a equipe começou a ficar muito cansada, porque a gente acabava tendo que ter horas extras ali, então o time ficava sobrecarregado e os clientes insatisfeitos, porque mesmo com o time ali se redobrando, a gente tinha uma equipe maravilhosa, né, 100% ali focada no cliente, ajudar o cliente com um desejo genuíno, mas a gente não tinha capacidade de escalar esse mesmo time para atender a necessidade daquele momento, né, de muitos clientes. Então, a gente tinha uma equipe maravilhosa, tínhamos informações, mas a gente não conseguia atender toda a demanda do cliente. Então, o cliente ficava insatisfeito, a gente não conseguia receber, muitas vezes, responder todas as interações dentro de uma janela de 24 horas, o que passava o atendimento, às vezes, para o dia seguinte. E o time também começou a sofrer, né, emocionalmente, porque às vezes a gente olha bastante para o cliente e também é importante olhar para o time, porque também o time acaba ficando desgastado, né? Não só sobrecarregado, mas emocionalmente também acaba afetando ali o funcionário nesse sentido. Boa, no fim do dia não deixa de ser um cliente interno também, né? Então é extremamente importante a gente prestar atenção e dar o devido cuidado também aos humanos, né? Boa. E como você comentou, né, foi testado algumas alternativas, né, como o bot, mas o bot a gente sabe que tem muita limitação. 15% de retenção, se conseguir, já é muita coisa. E o outro problema é escalar com terceirização, né? É difícil treinar pessoas, tem a questão de rotatividade. Então, no fim do dia, cara, conseguir escalar com base nessas duas soluções é muito difícil, né? E os desafios que tu trouxe, assim, é o claro desafio de uma empresa que está escalando e escalando muito rápido, né? Como tu comentou, base de usuários crescendo exponencialmente, a cada mês dobra, triplica, quadruplica, e ao mesmo tempo, pô, tu tem que gerenciar muita coisa, tu estava preparada para uma certa quantidade, a demanda aumentou muito, e aí é a clássica operação bombeiro, né? Modo bombeiro. Não dá para ser estratégico nesse momento, tem que ficar apagando incêndio todo dia. Perfeito. E aí a gente chega no mundo que tá, vamos apostar nessa IA que tá todo mundo falando. A gente tá falando um pouco depois de que o GPT foi lançado. Me conta como que foi essa experiência, essa implementação com a Claudiumas. Eu acho que esse é um ponto super importante, né? Porque é importante você repensar, e esses momentos que a gente tem não é um momento que foi exclusivo da Eli, mas eu acho que todo líder de CX ele passa por este momento de que quando há um crescimento acelerado e as coisas não acontecem assim de forma linear e fácil, né? Normalmente traz muita complexidade e um desafio imenso.
seja operacional, como eu disse anteriormente, emocional, seja do time, do cliente. Então, é importante a gente também, como líderes, saber ali, conhecer da ferramenta IA, e é o que todo mundo fala no momento, mas mais importante, eu acho, além de repensar o atendimento ao cliente, você estar aliado à tecnologia certa com o parceiro certo. Eu acho que isso é fundamental, você ter ali do seu lado uma pessoa que tem expertise e consegue te guiar nesse desafio, porque não é só chegar e implementar a inteligência e vai sair tudo funcionando, você vai reter 100% dos seus contatos, vai ser lindo e maravilhoso. Então, esse é um desafio real de todos os líderes e não é tão simples e fácil assim no começo de você resolver todos os seus problemas do dia para a noite, né? Então, é por isso que é importante você estar ali com um parceiro que vai te ajudar nessa jornada. E desde então a gente iniciou esse trabalho com a Cloud e foi uma parceria muito bacana dos dois lados. A gente montou um time do nosso lado dedicado a olhar para a inteligência artificial, em apoio com o time da Cloud. Então, a gente reviu todo o material de FAQ, o que fazia sentido, o que não fazia sentido. Então, a gente atualizou os nossos materiais internos, criou novos materiais para atualizar a Cláudia. E o pessoal da Cloud foi essencial ali em nos guiar nesse momento, porque era uma jornada nova para nós, né? Então, foi muito importante essa parceria e mentoria também. Olha, faz assim, audita. Tanto é que quando a gente, bem no início, a gente não tinha tanta acurácia ali na auditoria da inteligência artificial. Então, ela iniciou já retendo um bom percentual, mais do que o bot, mas tinha uma baita oportunidade. E aí a gente foi guiado nesse momento pela Cloud, pelo pessoal da Cloud, para nos ajudar com a auditoria, como fazer a auditoria. Então, isso foi muito importante. Outro ponto que eu acho que foi super importante do nosso lado, tem empresas que essa parte de auditoria, inteligência artificial, por ser um projeto às vezes grande, que envolve tecnologia, às vezes fica na parte de tecnologia, de TI, ou de uma outra área, e ter alguém dentro de CX olhando para isso, eu acho que é muito importante, porque tem a vivência ali do time, tem a vivência do cliente, consegue fazer ajuste rapidamente. Então, a pessoa que fica responsável hoje por auditoria da inteligência artificial, ela consegue corrigir coisas que estão acontecendo imediatamente. Então, a gente tem um reporte do time falando, olha, precisa melhorar isso, a Cláudia poderia reter isso daqui. Então, foi essencial ter essa pessoa dentro do nosso time, olhando para isso, que era alguém próximo, que tem a nossa vivência. A personalidade, né? A gente criou a personalidade da Val, eu acho que isso é muito importante, porque o cliente, não que a gente quer enganar o cliente, mas é importante deixar o mais personalizado possível com relação a sua empresa, o seu atendimento, como que o cliente gostaria, e ele é normalmente atendido dentro da sua empresa. Então, é importante deixar essas características muito fortes dentro da inteligência. Então, hoje a gente deu um nome para a Val, a gente definiu que é a Val, né? No caso da Cláudia, o nome dela é Val aqui no Vale Bônus. Então, é importante, a gente definiu o nome, a gente definiu a personalidade, o tom de voz humanizado nas interações. Então, isso é muito importante. A gente deixa ali desde o início claro para o cliente que ele está falando com uma assistente virtual, mas muitos clientes, eles acabam achando que está falando com um humano, porque a gente teve esse cuidado de olhar também para a personalização, deixar ela o mais humana possível. E aí a gente fez isso em fases pequenas, né? Então, a gente fez a curadoria do nosso material interno, criou as FAQs, em parceria com a Cláudia, a gente colocou no Hub, criamos as IDS, temos uma pessoa que é dedicada às auditorias, que é importante.
para validar se ela está acertando, se ela está errando, criando novos conteúdos, personalizando o tom de voz e fazer isso pequeno, né? Que nem eu falei, às vezes quando a gente fala, vou colocar inteligência artificial no atendimento, você acha que vai resolver o seu problema do dia para a noite? A inteligência vai reter 100% dos casos do meu volume, vai ser lindo. Não, é importante a gente pensar em começar pequeno. Eu acho que o time da Cláudia faz isso muito bem, né? Que vocês conseguem fazer uma auditoria antes de iniciar o Live, todo o projeto, para entender o potencial de retenção. Eu acho que isso é super legal, porque traz uma visibilidade da realidade, né? Para você ter algo tangível ali, não imaginar que você vai conseguir reter 100%. Eu acho que isso foi importante também, a gente setar essas expectativas e começar pequeno, não pensar já numa nuance grande. Eu acho que esse foi o grande start para a gente chegar onde a gente chegou com uma retenção de 85%. E basicamente foi esses passos que a gente trilhou. O animal. Muito bacana, assim, foi, como tu foi explicando, foi certinho as etapas de um bom projeto de IA. Primeiro de tudo, a gente citou a questão da gestão do conhecimento. Tem gente que quer implementar IA, mas não tem nenhuma boa faca decente. Quer esperar um milagre, não tem como. Precisa alimentar ela muito bem. Às vezes, não tem nem faca ainda, pega a história que a gente conversa, vamos alimentando aos poucos, até porque também tu não precisa ter uma base de conhecimento maravilhosa. Tendo um MVP, um V1, já é um ótimo começo. Depois, como está nesse slide, né? Cara, a gente tem os processos de auditoria, que a gente vai alimentando ela, passando de feedback, e a retenção ela vai ser proporcional. Não tenho dúvidas. Acho legal que tu comentou também que tem uma pessoa dedicada para fazer esse processo de auditoria, né? Acho que chama atenção essa questão também de ser um processo contínuo. Não quer dizer que eu vou implementar IA, vou deixar a auditoria por 2 semanas e acabou. É um processo contínuo, até porque os processos dentro das empresas mudam, né? Ainda mais vocês estão falando, por exemplo, do Vale Bônus, cupom de desconto, muda toda hora. Então, é super importante revitalizar, né, as FAQs e a gestão da informação. É isso, é um processo vivo, né? Toda hora tá atualizando alguma coisa. E tem, às vezes, algo que já está consolidado, que está indo muito bem, que ela já responde muito bem. Mas aí você revisitando, você percebe que existe oportunidade de ficar melhor. Então, é um processo vivo que a gente sempre está olhando. Mesmo os que funcionam muito bem, às vezes a gente olha e percebe que há oportunidade de melhorias. Boa, total. E beleza, e quando a gente fala dessa implementação da IA, de todo esse esforço que foi colocado, tem que se refletir alguma coisa, né? Algum ganho. Conta como que foram esses primeiros resultados após a implementação da Cláudia, ou melhor, da Val, na série. Da Val. Como eu disse, a gente tinha aí uma retenção no bot de 30%. E com a implementação da Val, a gente conseguiu dar um salto bem significativo. É um processo de evolução, como eu disse, a gente está sempre se aperfeiçoando. Hoje eu vou falar de alguns resultados aqui que a gente já melhorou. Então, é um processo de evolução mesmo. Então, a gente conseguiu aumentar ali a retenção gradativamente, que nem eu falei, não foi um salto de 80% do dia para a noite, então foi um processo que a gente passou. Eu acho que o principal ponto ali de mudança de bot para Cláudia ou para Val foi a questão de você identificar muito bem aonde o cliente está tendo fricção, né? Então a gente mapeou muito bem os pontos de fricção ali no bot e aí a gente conseguiu evoluir muito rapidamente, porque a gente já tinha feito esse exercício de mapear esses pontos de fricção. Então a gente conseguiu alavancar ali o resultado de melhoria. Então a gente teve uma redução, um aumento na retenção ali para 71%.
e hoje a gente está com 85%. Então, a gente já evoluiu bastante esse número. Boa, total. Até esse gráfico está um pouco desatualizado, né? A gente está pegando dados aí de 24, né? O bot ali, esse 30% foi em junho de 23, e agora 85%, né? Então é que evolui cada vez mais. Sim. E Boa. aí, que nem eu falei, a gente teve esse cuidado de personalizar a voz, o tom de voz da Val, né? E de olhar, a gente está sempre com esse olhar atento de deixar o mais humanizado possível cada atendimento. E aí a gente teve um elogio, a gente sempre recebe constantemente, nas auditorias a gente percebe também quando o cliente conversando com a Val, ele acha que ele está falando com um humano. Esse foi um dos elogios que a Cláudia, ou barra Val ali, recebeu no Reclame Aqui. Então, eu acho que esse foi um dos pontos mais bacanas, né? Porque além de a gente já receber e perceber isso nas interações dos clientes com a inteligência artificial, a gente ter esse reconhecimento público da inteligência, né? O cliente elogiando ali o atendimento da Cláudia. Total. Eu até imagino que nessa época ainda não era Val, né? O nome era Não Cláudia. era a Cláudia ainda. Mas é muito legal, assim, esses feedbacks que no fim vai refletir até no CSAT, né? Aquela questão, né? Tu olha primeiro de tudo na quantidade, então, pô, retenção, quero dar conta do meu suporte, mas por outro lado não adianta só responder, tem que resolver. Então é muito importante esse olhar qualitativo, né? Então tá, estou respondendo rápido, mas eu estou respondendo certo, estou resolvendo o problema do cliente. Então, muitas vezes o bot ele falha por conta disso, né? E só vai encaminhar para alguma situação, vai passar por um humano e tudo mais, mas não vai resolver. Acho que esse é o grande diferencial do agente de IA, da Val. E isso é uma coisa que a gente tem trabalhado mesmo. É muito nesse período que é a gente tentar deixar o mais claro possível para a Val ela reconhecer o sentimento do cliente, o quando pode ser ele pode vir ser um atrito, aquele contato pode ser um atrito, um potencial atrito, e ela transferir rapidamente, por mais que ela tenha a resposta, se é um potencial atrito, ela já transferir para um humano, ela não ficar ali segurando ou deixando aquele cliente mais atritado, mais irritado, ou virar um ponto de fricção. Então, ela percebeu que existe um potencial ali de atrito, ela já transborda para um N2, que é o atendimento humano, mesmo ela tendo uma possível resposta para aquela situação. Então, eu acho que esse foi um dos pontos que a gente teve nesse último mês, o maior ganho de IC7 da Val. Então, a gente conseguiu melhorar 10 pontos percentuais na avaliação de IC7 da Val, principalmente focando nesse tema de reconhecimento de sentimento, percebeu que, por mais que eu tenha a resposta, talvez eu não consiga ali atender a expectativa do cliente, então já transbordar para um humano. Então, isso foi um dos pontos que mais alavancou o nosso C7 nesse último mês. Pô, isso é surreal, assim, até é pouco abordado, tá? Esse tema a gente chama aqui internamente de detector de frustração, né? A gente consegue personalizar, colocar o tom de voz, mas além disso, pô, ela é quase um humano, à toa que tem gente que confunde e acha que é um humano falando, né? Ela consegue entender sentimento. É surreal falar isso, né? Plot twist, assim, é muito Black Mirror, mas é fato, assim, a gente consegue configurar e, por exemplo, a gente pode colocar a IA ser bem mais rigorosa em relação ao detector de frustração, ou até mais permissiva. Enfim, tudo isso a gente consegue personalizar, né? E surreal. Como tu comentou, pô, aumento de 10 pontos percentuais é muita coisa, não é pouca coisa, animal. E eu ali, pegando nesse gancho, me fala dos aprendizados, assim, nessa jornada, mais de um ano com IA, como que foi todo esse aprendizado? Eu acho que alguns pontos eu até falei, eu acho que o principal resultado é você começar pequeno, ter essa intenção de começar pequeno, não querer já
chegar aos 100% logo de cara, né? Ou 80%, 70%, que hoje é a média de mercado ali de retenção, mas você entender de fato a dor do seu cliente, entender os pontos de fricção, ter uma boa, a jornada toda bem mapeada, eu acho que é super importante para você ser assertivo nessa transição para o caso da inteligência. Então, no caso, o que mais contribuiu aqui foi a questão de a gente pensar, começar pequeno, pensar primeiramente, mapear muito bem as jornadas, os pontos de fricção do cliente, entender que o resultado muitas vezes não vai vir para o dia para a noite, que é importante a gente estar o tempo inteiro olhando ali para a inteligência, fazendo auditoria, como eu falei, mesmo os pontos que já estão rodando muito bem, que a gente já estão consolidados, a gente poder revisitar, olhar, porque sempre há oportunidades de melhoria. Acredito que seja isso e acaba contribuindo de várias formas, né? No caso, a gente deixar uma pessoa próxima, que seja dentro de CIEGs, para poder fazer essa acurácia, essa auditoria da inteligência artificial, porque ela tem muito mais contexto ali do atendimento do cliente. Você ter parceiros que muitas vezes a gente fala assim, eu conheço mediano de inteligência, então deixar de ouvir quem é expert no assunto. Eu acho que é muito válido você ouvir quem é expert ali nesse negócio, tem isso como core, eu acho que é importante, porque você acaba ganhando muita velocidade nesse sentido. Boa, total. Acho muito interessante quando tu fala que pô, não dá para já buscar o 100%, né? De fato, é todo um processo, é uma jornada. Primeiro, pô, vamos resolver o que é rápido, o que é simples, 30% de atenção. Boa, já estamos na fase 2 e aí, qual que é o próximo passo, né? Acho que até pegando esse gancho, como que foi como tá nesse slide, assim, como colocar a IA no próximo nível? Digamos que, pô, já fizemos o básico, a IA já está retendo bem, mas agora, como consigo otimizar mais ainda? Eu acho que é sempre esse passo, né, de evolução. Então, a gente começou a atender muito. A gente começou a atender as demandas ali super simples, de dúvidas gerais, e aí a gente encontrou uma baita oportunidade que a gente falou, agora é hora de dar o próximo passo, que foi a criação de APIs de consulta para fazer ali devolver para o cliente informações sobre status de pedido, código de rastreamento, informações mais complexas que precisavam constar na nossa base de CRM. Então, o segundo passo para evoluir para a retenção que a gente está hoje, esse foi um passo super importante. Então, a gente começou pequeno e a gente foi com a criação das APIs, integração com os nossos CRMs internos, os nossos sistemas internos de consulta, fizeram que a gente desse esse salto na retenção. Então, foi primordial. E aí você começa a ter acessos e a pensar em outras melhorias com relação a produtos, serviços e tudo mais. Então, a gente avançou para esse passo e hoje a gente está pensando em deixar ainda mais personalizada a Val, né? Então, incluir novas APIs ali de consulta para que ela possa dar um atendimento ainda mais personalizado para o cliente, não só para responder dúvidas, mas que realmente ela possa, com base ali de conhecimento que ela tem dos nossos clientes e aquilo que é a solicitação, ela se antecipar de acordo com o perfil de cada cliente. Então, a gente já está avançando para esse novo passo, vamos dizer. Então, o segundo passo, a segunda fase, foi a integração de sistemas para passar ali informações de dúvidas gerais com relação a produtos, pedidos, no caso de marketplace e e-commerce. E agora a gente está pensando na personalização ainda maior, que é a gente se antecipar, a gente conseguir, a inteligência artificial conseguir ofertar para o cliente. Então, nos últimos
3 meses, esse usuário do aplicativo Vale Bônus, ele resgatou tais tipos de ofertas. Então a gente percebe que ele tem uma recorrência de resgates em restaurantes, por exemplo. Então a Val consultar isso na nossa base e ela já ofertar, olha, eu tenho aqui um Vale Bônus para resgatar em XPTO. Então ela já sabe ali quais são os restaurantes mais resgatados, o segmento que ele mais resgata. Então a ideia é que ela possa dar um atendimento mais personalizado para o cliente, não só resolvendo dúvidas, mas ela agindo de forma proativa ali com o cliente. Então esse é o nosso próximo passo. Caramba, o nível de maturidade tá lá em cima, né? A régua tá lá em cima. É muito massa, assim, quando a gente fala como tu comentou, de ser proativo, né? A gente ser proativo, antecipar antes de uma solicitação do cliente e tudo mais. Pegando um pouco da fase 2, ali tu comentou, né, de consulta de sistemas, pois isso realmente faz todo sentido. Além da IA só, né, responder dúvidas, é muito importante ela atuar como um agente humano mesmo, né? Porque o agente humano, claro, ele vai responder as dúvidas, vai consultar a FAQ, só que além disso ele vai fazer uma edição de conteúdo, por exemplo, ou consultar certa informação em outro sistema. Isso que é muito importante aí ela poder ter essa integração, né? Dando esses acessos, o céu é o limite. A gente tem outros casos de outros e-commerces que, por exemplo, quero alterar o status, quero saber onde está meu pedido, ou quero alterar meu e-mail. Tudo isso a gente consegue com a devida integração de sistemas, né? Muito bacana. E sobre esse teu último ponto da ela ser proativa, isso muito pouco comentado no mercado. Espero que a CR Bônus consiga implementar logo e que a gente possa marcar mais um papo para falar desse novo case, que é surreal, assim, é o cenário perfeito, né? Ainda mais, pensa, numa comunicação de WhatsApp, o brasileiro, é WhatsApp 100%. Recebe uma oferta com base no histórico dele, como tu falou, personalização, é algo absurdo, assim, é o CX aplicado à receita ao máximo. Essa é a ideia, espero que dê super certo. Assim, eu tenho 2 grandes sonhos, vamos dizer, né, de aperfeiçoamento, né, que é que nem eu falei, a gente precisa sempre evoluir, por mais que funcione, a gente sempre tem a oportunidade de deixar melhor. Então, além da proatividade, se a gente conseguir colocar isso em produção, vai ser maravilhoso. E um outro desejo que eu tenho, um outro projeto, mas mais futuro, mesmo é ser ainda preditiva, ela ser preditiva. Não sei ainda, mas como que ela pode entender, tem 2 clientes aqui que reclamaram de algo que não é comum, e já é, sei lá, o 3º cliente que ela percebe isso, e ela de repente nos avisar de alguma forma, emitir um alerta, não sei. Estou pensando aqui alto, assim, possibilidades. Boa, total. Dá para colocar tags, por exemplo, né? E aí nessas tags você pega só os casos que, tá indicando um possível churn. E aí o time estuda e tudo mais e faz as devidas ações, né? Muito legal isso, né? Acho que é aquilo, vocês estão numa maturidade que, estão conseguindo extrair o máximo da IA. Muito mais do que só resolver, vocês estão colocando a IA para tornar a CX preditivo. É um nível muito bacana, muito massa mesmo, então de parabéns. E olha, para finalizar, só queria que tu falasse um pouquinho dos dados, até que já entregando um pouco de spoiler, até que tinha comentado no início, hoje a Val ela já está retendo 84%, né, dado de agosto de 2025, mas outros indicadores, queria que tu explorasse um pouquinho, assim, como que está sendo esses números com a Val. Certo, quando a gente pega aqui uma média anual, a gente está ali na casa de 80% de retenção naval. Em agosto a gente bateu 84%, em setembro a gente está batendo 85%. Esse 7 também a gente melhorou, saímos aí de 64%, então melhoramos 10 pontos percentuais em cima desse 7 da Val, então esse número é da inteligência artificial, então a gente conseguiu, com todos esses ajustes, melhorar, que era uma barreira, era um desafio, a gente não saía dos 60 de jeito nenhum, e aí com essas ações, pensando principalmente no tom de voz, tentando reconhecer ali o sentimento do cliente, palavras que ele fala, isso nos ajudou absurdamente a melhorar.
O tempo de resposta, né? Então, eu falei lá no início que a gente demorava até 24 horas ou mais para dar a primeira resposta para o cliente. Hoje a gente responde em 16 segundos, já consegue prestar ali o atendimento para o cliente. A taxa de resposta é 17%, então é uma taxa de respondentes alta para uma inteligência artificial. Normalmente as taxas de resposta são muito baixas, de bot e inteligência normalmente fica em 5%, então a gente tem uma taxa super bacana de respostas. E a nossa retenção média no Ads, que é uma outra avenida que a gente tem também, a Cláudia, né, que lá a gente chama de Léo, está em 84%. Então, foram resultados muito bacanas e promissores quando a gente fala de que são resultados da inteligência artificial. Boa, números absurdos, assim. Às vezes, quando a gente fala em IA, acha que é só a retenção que vai mudar, mas não. Muito mais métricas que impactam diretamente, né? Legal. E só confirmando, então, o C7 aqui no slide está desatualizado. Tá em 74% isso? A gente esse resultado é de agosto, a gente agora em setembro está batendo 74%. Caramba, pô, muito massa, muito massa. E muito devido ao que tu comentou ali de detector de frustração. Ela já conseguir sabendo que, mais que ela sabe a resposta, mas, se a pessoa está super irritada, pô, vou passar para um humano, que ele vai ser ainda mais empático e vai conseguir resolver. É isso. Sim, exato. Exatamente. Massa. Boa. Oi, pô, papo incrível, cheio de insight, muito legal, assim, esse case que vocês construíram. Como tu falou, não é do dia para a noite, vai quase 2 anos de operando, mas surreal, acho que o resultado ele vem, e quando vem é incrível, assim, é uma alavanca, uma montanha-russa. E eu queria, para fazer um fechamento, assim, do nosso papo, o que tu pode dar de conselho, assim, para um líder de CX que está no mesmo desafio que vocês ali no começo? Nossa, a empresa está crescendo, está vindo muita demanda, estou com o mesmo time e não estou conseguindo dar conta, preciso fazer alguma coisa. Que conselho que tu daria para esse gestor aí no início de jornada? Olha, eu acho que o principal, assim, o início, é você olhar para o seu time humano. Acho que é a primeira coisa. Porque você precisa identificar, a gente tem uma tendência óbvia, né, de sempre olhar para o cliente, né, final, para o usuário que está entrando em contato, poxa, não está atendendo, mas eu acho que você olhar para o seu time, entender o quanto que ele está sobrecarregado, mas acima de estar sobrecarregado, né? O quanto que isso está impactando também no emocional dele. Eu acho que entender primeiramente esses pontos de dores do time, né? Do seu time que está ali no fim das contas, segurando tudo contigo. Acho que esse é um dos principais conselhos, né? É você olhar primeiro para o time e pensar ali como que você pode melhorar a experiência dele. E aí, obviamente, fazendo um mapeamento e entendendo ali as dores, você criar planos de ação, e se for esse o caminho de inteligência artificial, ótimo. Né? Mas eu acho que é importante pensar no óbvio, né? Que o óbvio às vezes precisa ser dito também. Então, eu acho que é importante você pensar nessa questão. E que nem eu falei, eu acho que é importante também procurar seja um fornecedor, uma pessoa que seja expert, que possa te dar conselhos ali para assertivos, né? Porque a gente não conhece, a gente ouve falar muita coisa de inteligência artificial, né? Você acha que é simples e às vezes parece que é tudo igual, né? Porque a gente ouve falar o tempo inteiro, cada hora, cada momento. Eu acho que surge uma nova empresa prestando serviço de inteligência artificial e falando sobre isso. Então, tem muita gente falando sobre isso. E às vezes, ou você coloca tudo dentro do mesmo saco, é tudo a mesma coisa, ou não, ou você acha que você entende tudo. Então, eu acho que é importante sempre pesquisar, entender se realmente esse é o momento, e
começar pequeno. Então, às vezes, você quer colocar a inteligência para atender todo o seu negócio, né? Todas as informações do suporte. E, às vezes, você pode escolher dois temas que mais geram impacto, seja 20%. Então, comece por esses dois assuntos, talvez você consiga resolver grande parte dos seus problemas, aquela questão do 80-20, né? Então, às vezes, você resolvendo ali, pegando dois motivos de contato, você já consegue resolver grande parte dos seus problemas. Eu acho que é basicamente isso. Boa, boa. Pareto já dizia, né? É um 80-20 muito bem feito. Exato. Ele, brigadão, brigadão pelo teu tempo, né? Pô, parabéns demais, assim, pelo case. Como até já te falei, estou esperando expectativas lá em cima pro V3 ali, para a fase 3 de vocês, com a Cláudia com a Val muito mais proativa, com ofertas e tudo mais. Com certeza, pô, vocês colocando em prática, tenho 100% de certeza que vai dar muito certo. E vou te chamar com certeza para abrir as operações como vocês fizeram acontecer. Mais um case fantástico como esse. Espero, estou animada com isso, espero que dê super certo. Fechou, Eli. Muito obrigado. Valeu. Obrigada, Tchau, tchau. tchau, tchau.